Amanhecer do dia seguinte. Assim como qualquer outro dia, o campo ao leste da cidade de Vusha estava cheio de jovens. Ilma e os outros dois professores ainda não tinham chegado, então as crianças estavam conversando entre si de forma animada e barulhenta. Naturalmente, o tema da conversa era a batalha chocante de ontem. Aquela besta mágica de ontem era tão poderosa. Quando o tio Ilma e os outros estavam em pé, na frente, eu estava logo atrás, espiando sorrateiramente de longe. Quando aquela besta mágica gigante simplesmente raspou suas garras pelo chão, a estrada de pedra foi destruída em várias partes. Aquelas casas desmoronaram como se fossem lama. No meio de todas as crianças, Adley, sempre o mais tagarela deles, estava narrando de forma descontrolada, balançando suas mãos e gesticulando como se tivesse visto tudo com seus próprios olhos. Todas as crianças estavam olhando para Adley com os olhos arregalados. Adley, ontem você estava conosco no lado leste. Você não teve coragem de ir até lá. Como você pode ter visto isso tudo? Um garoto de 13 anos que tinha cabelos marrons bufou. Esses garotos um pouco mais velhos não eram enganados tão facilmente como os de 7 e 8 anos. Adley se virou para encarar o garoto de 13 anos. Seus olhos se arregalando, ele disse: Faura, você não acredita em mim? Quando eu, Adley, enganei alguém? O garoto de cabelos marrons chamado Faura disse com deboche: todo mundo sabe que você é um falastrão. Quando que você fala a verdade? Hey, pessoal, por que vocês não falam por si mesmos? Alguma vez Adley já falou a verdade? Faura disse para as crianças perto dele. Aqueles garotos de 12 a 15 anos de idade começaram a rir. Realmente. Esse pequeno patife do Adley está sempre falando coisas sem sentido. Um grande número de garotos mais velhos ficaram do lado de Faura. Adley imediatamente disse: vocês não acreditam em mim? Beleza, não acreditem. Com raiva, Adley se virou, procurando em todo lugar até que ele encontrou Linley. Seus olhos brilharam, ele imediatamente disse: mas todo mundo aqui sabe que além de tio Wilma e dos outros dois, Linley também foi. Linley viu tudo com seus próprios olhos. As palavras de Linley devem ser verdadeiras, certo? Deixe Linley dizer se eu falei a verdade ou não. Jovem mestre Linley? Os garotos se viraram ao olhar para Linley. Nos olhos dos garotos da cidade de Vushan, Linley tem um certo status entre eles. Primeiro de tudo, Linley é o herdeiro do clã Baruch II, sendo um garoto de 8 anos, Linley pôde rivalizar os garotos de 13 e 14 anos em relação ao treinamento. Na terra devastada pela guerra do continente Yulan, a coragem de Linley fez todas as crianças da cidade de Vushan o admirarem. O jovem mestre Linley viu tudo com seus próprios olhos. Naturalmente, nós iremos acreditar em qualquer coisa que o jovem mestre Linley diga. Os garotos assentiram. Esses garotos de 13 e 14 também eram mais maduros. Eles sabiam que Linley era um nobre e não um plebeu como eles. Quase todos o chamavam de um jovem mestre Linley. Somente Adley e o resto dos malandrinhos de 7 e 8 anos que ainda continuavam a chamá-lo de Linley, sem levar em conta o decoro. Diga a eles, Linley. Eu estava mentindo? Diga a eles o que aconteceu. Adley correu na direção de Linley, puxando a mão de Linley e secretamente piscando para ele. Linley não pôde evitar se sentir impotente. Como a falta de noção de Adley conseguiu jogá-lo no meio da conversa? Aquela besta mágica é conhecida como um Velocidragon e é uma besta mágica Rank 7. Ela é incrivelmente poderosa. Seu corpo inteiro é coberto de escamas extremamente grossas, impenetráveis por armas comuns. Ele também tinha uma cauda robusta que parecia um chicote com garras afiadas. As estradas de pedras foram rasgadas como se fossem papel por aquela cauda e suas garras. Ele também era capaz de soltar fogo por sua boca, um fogo tão quente que até as rochas derreteram. Linley disse verdadeiramente. Todas as crianças ouviram Linley quietamente. Para falar a verdade,
Todos vocês sabiam o quão poderoso o Velocidragon era no momento que vocês o viram. Não faz sentido eu ficar falando. Linley disse com um sorriso. Todas as crianças assentiram. Assim que eles viram o Velocidragon no dia anterior, eles ficaram rígidos de tão assustados. Seu corpo enorme parecia tão maciço quanto uma montanha e aquelas escamas enormes no seu corpo não deixavam nenhuma dúvida em relação a quão duras elas deveriam ser. Vocês ouviram isso? Eu disse a vocês, aquela criatura, Velocidragon, é realmente poderosa. Adley começou a gritar alto. O garoto chamado Faura olhou para ele e estava a ponto de começar a dizer algo. Tio Wilma está vindo. Linley viu Wilma, Lori e Roger andando em direção a eles e falou imediatamente. Todas as crianças se acalmaram e, de forma bastante ordenada, se alinharam em 3 grupos. O campo de treinamento imediatamente se estabeleceu. Só os passos de Ilma e dos outros 2 podiam ser ouvidos. Ilma e os outros 2 andaram para a frente dos 3 grupos, encarando as crianças. Ilma sorriu e disse diretamente o que estava na mente de todo mundo. Todos já devem saber sobre o que aconteceu ontem, certo? Sim. Ouvindo as palavras de Ilma e vendo como ele estava relaxado, todas as crianças responderam vigorosamente. Ótimo! A expressão facial de Ilma subitamente ficou séria. Aquela criatura enorme se chama Velocidragon. O mago em cima do Velocidragon é incrivelmente poderoso. Mas todos devem saber uma coisa. O olhar de Ilma imediatamente ficou mais afiado na medida que ele passava pelos rostos de cada um dos garotos. Mesmo aquele mago misterioso ganhou seu poder com um passo de cada vez, começando do rank mais baixo. Para poder subjugar aquele poderoso Velocidragon, ele teve que gastar muitos anos de trabalho duro. Se vocês querem subjugar um Velocidragon para vocês mesmos, se desejam ser tão poderosos quanto aquele mago misterioso, então todos vocês devem trabalhar duro sem pestanejar. Cada pessoa tem o potencial para ficar poderoso. A única questão é, você está disposto a trabalhar duro o suficiente para isso? As palavras de tio Wilma eram claras e duras como pregos. Imediatamente, todas as crianças ficaram quietas, mas todas ainda estavam com sua imaginação correndo solta e seus olhares brilhavam com diferentes pensamentos. Agora é hora de fazer nossos exercícios matinais. O mesmo de sempre, de cara pro sol e comecem um exercício de absorção de Ki. Ilman começou o programa do dia e, imediatamente, os 3 grupos de jovens começaram a praticar a postura de absorção de Ki. Baseado na habilidade de cada esquadrão, Ilman atribuiu diferentes exercícios. Sob a orientação dos 3 adultos, cada criança completou os exercícios. Hoje, o clima na área de treinamento estava completamente diferente. Quase nenhuma das crianças reclamou de cansaço. Cada uma deles tinha um fogo em seu abdômen e eles treinaram duro. 51. Linley contava mentalmente enquanto ele estava deitado horizontalmente no chão, suportando seu peso apenas com as pontas dos dedos de uma mão e as pontas dos pés. Seu corpo inteiro estava tenso. Ele estava no meio do treinamento, usando os 5 dedos para fazer flexões. Esse exercício não servia apenas para treinar a força da palma da mão, ele podia também melhorar a força dos dedos e dos cotovelos. Esse método era simples e eficaz. Se alguém queria se tornar um guerreiro poderoso, normalmente ele teria que praticar o cultivo do Ki de batalha. A habilidade de cultivar Ki de batalha, por sua vez, era determinada pelo quão forte e robusto o corpo era, pois um corpo forte seria capaz de desfrutar de um Ki de batalha mais poderoso. Já que minhas veias têm sangue de dragão e, por esse motivo, meu corpo é incapaz de praticar o Ki de batalha, minha única opção é ultrapassar a todos em força física. Os olhos de Linley estavam firmes e seus dedos se projetavam no chão, tão duros e inflexíveis como raízes antigas. Ele fez uma flexão atrás da outra, surpreendendo muitos dos garotos já esgotados. 99. Linley continuou a perseverar. Os exercícios matinais acabaram.
Ilman disse com uma voz alta, encarando as crianças. Depois de dizer essas palavras, Ilman respirou fundo enquanto pensava consigo mesmo. Que história eu devo contar a eles hoje? Todo dia, quando os exercícios matinais terminavam, Ilman contava histórias para as crianças. Isso já tinha se tornado uma rotina. Tio Ilman, nós. A voz de uma criança soou. Mas bem nesse momento, na metade das palavras da criança, Ilman, que estava olhando um pouco para o chão enquanto organizava seus pensamentos, subitamente, sentiu um sentimento estranho. Ele levantou sua cabeça. Nesse momento, todos os três grupos de garotos estavam olhando para o leste, com olhos arregalados e as bocas abertas. Roger e Lorre também se viraram para olhar para o leste e seus olhos também estavam cheios de espanto. E, surpreso, Ilma não pôde deixar de se virar e olhar. No leste, não muito longe, talvez 200 ou 300 metros no ar, um enorme dragão de cor ébano jazia enrolado no céu. Seu corpo tinha, no mínimo, 100 metros de largura. Os olhos enormes do dragão eram do tamanho de rodas de carro. Suas escamas negras brilhantes eram grandes o suficiente para preencher o coração de qualquer homem com terror. E suas asas longas de 100 metros batiam suavemente, mas cada movimento continha um poder incrível. Besta mágica, dragão negro.